Fala galera, fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fluminense ao Pé da Letra, a primeira semana, né, começando o canal e já com produção praticamente todo dia. Aqui do meu lado, Heitor Teixeira. Hoje a gente vai fazer o pré-jogo, vai ser um pré-jogo rápido, expresso, mas para a gente falar tudo sobre Palmeiras e Fluminense. Como é que você tá, Heitor? Tudo certo por aí? Tá pronto para a gente falar desse jogão logo mais? É isso aí, o pré-jogo a jato aqui, falando desse jogo contra o Palmeiras, né? A gente já entra um pouco preocupado, né? Nunca vencemos no estádio do Allianz Parque e o Palmeiras vem em boa fase, mas vamos lá. O Fluminense vai lutar e é isso. Vamos falar sobre o que esse jogo vai apresentar pra gente. É isso, só para passar a história do campeonato no Brasileirão, vou ficar no Brasileirão porque a coisa vai ficando mais feia a cada competição que a gente, né, aprofunda. No Brasileirão são 54 confrontos das duas equipes, foram 16 vitórias para o Flu, 29 para o Palmeiras e 9 empates. Ou seja, um retrospecto nada animador, né, Heitor? É, Na nossa história, a gente tem talvez aí alguns 2, 3 jogos que deu orgulho, 6-2 que o Fluminense fez no Palmeiras. Aquele que foi dali triunfando ali na 2012, aquela vitória de 3-2 que sacramentou o nosso com título, certeza. né? Então a gente tem algumas boas memórias, mas se a gente puxar no histórico, é realmente a fatura aí a ser paga com o É, Palmeiras é muito grande. sim, sim. Heitor, deixa eu já te perguntar uma coisa. A chance para o Fluminense, fora o imponderável, fora o gravatinha, a chance para o Fluminense vencer esse Palmeiras, e qual seria a chave para isso? É, chance sempre há, né? Futebol, por mais que o Palmeiras, todas as grandes chances estejam do lado deles, futebol não é ciência exata, né? Para mim, a chave para a gente conseguir combater esse Palmeiras de igual para igual seria entrar com o time o mais intenso possível, para se defender e poder sair rápido explorando eles, porque para mim realmente é um time que está muito à frente de nós e seria a única forma de superar. Mas a gente já vai ver aí, quando a gente for falar do nosso time, que não deve ser o que o Fluminense vai apresentar hoje. Então, por isso que eu tô mais preocupado ainda pro jogo. Assim, do meio para frente, teoricamente, vai ser o time que todo mundo já meio que se acostumou do titular, né? Martinelli, Iago, Caio, Biel, Nenê e Fred. Então, isso aí Sim, não é quase irretocável. Né? é, Embora eu acho que é aí que deveria mudar mais, porque é onde se desgasta mais, né? O futebol, principalmente o futebol moderno. exatamente. Agora, na defesa, a gente tem muitos problemas. Eu falo muitos, são dois, mas eu acho muitos, É, né? porque Para abrir o jogo. Nino, na seleção, sempre vai ser um problema, enquanto ele não se desvincular do Fluminense. A gente vai ter como desfalque, é desfalque, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. E agora o Lucas Claro, Heitor. Isso me preocupa muito, e a você? não, preocupa demais, né? Nino Lucas Claro, a gente sabe que é uma das melhores, se não a melhor dupla de zaga do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro em geral. Então, perder os dois assim ao mesmo tempo, como a gente vai ter nesse jogo contra o Palmeiras, é complicado. Pelo menos o Manuel vem mostrando uma confiança, né? É um jogador de nível de Série A, muito interessante a contratação dele. Já o que mais preocupa para mim é o David Braz, que mostrou aí lentidão. Vamos ver se pelo menos agora ele consegue fazer ali uma partida regular contra o Palmeiras, mas que preocupa bastante. Preocupa sim esses dois desfalques. Então, antes da gente entrar no jogo, a gente vai botar o campinho aqui do lado, mostrar a carinha dos jogadores ali. Vamos falar rapidamente desse bastidor, né? A gente já falou no vídeo de ontem, o Laiká, Nonato, Léo Chu, mas eu quero falar agora o Palmeiras. O Palmeiras acaba de anunciar aí o Jorge, lateral esquerdo, que foi revelado pelo Santos, né? Pelo Flamengo, teve passagem pelo Santos, enfim, um baita jogador, já tem passagem de seleção brasileira. Tava mal na Europa, teve lesão, é verdade, mas é um jogador acima da média, né? Se você contabilizar tudo. E o Sim, curioso é que há um elo, né, entre o Jorge, olha só que loucura, sim. entre o Jorge, Egídio e Danilo Barcelos. Danilo Barcelos e Egídio são nossos laterais. Eles são empresariados pelo mesmo grupo ali, né? Tem o mesmo representante. E na época o Fluminense havia sondado o Jorge antes de trazer o Danilo Barcelos e os valores assustaram mais uma vez. E a gente preferiu ficar com o jogador que assusta em vez de ficar com os valores que assustam. E o Palmeiras acaba de anunciar o Jorge para a saída do Vinha, que é um uruguaio que tem proposta do mercado europeu, vai embora. E ele já repõe ali num nível talvez semelhante. Agora eu quero falar ainda mais, né? A gente está falando aí de Léo Chu, Nonato, já dissecamos sobre essa história. O Palmeiras anunciou recentemente Danilo Barbosa, que é um volantão que fez carreira bem boa na Europa. Matheus Fernandes, que é um cara que estava no Barcelona, baita jogador de meio campo. E agora o Jorge. Mas é o dinheiro e tal. Mas
Só aí só no nível de contratações recentes a gente já vê a disparidade, né, Heitor? Antes de entrar no jogo, queria que você desse seu pitaco sobre isso. É só dinheiro Sim. mesmo ou é falta de um entendimento de futebol? É exatamente esse o comentário que eu vou tecer. É dinheiro também, claro que quando você pode pagar para mim o dinheiro entra mais na quantidade de grandes jogadores que eles têm, assim. Se o Palmeiras certamente vai ter mais grandes jogadores do que o Fluminense, isso porque tem realmente mais dinheiro. Mas é aquela coisa, aquela conta fácil, se você conta jogadores que foram contratados para serem reservas, quartos reservas, terceiros reserva do Fluminense, muitos recebendo salários altíssimos. Se você corta esse dinheiro, dá para trazer 2 ou 3 jogadores desse nível aí, de trazer um Jorge para uma lateral esquerda, trazer um atacante como o Dudu do Palmeiras, trazer o Matheus Fernandes, coisas desse tipo. E aí que realmente entra a falta de visão de futebol, né. O time contrata jogadores medianos quando você tem uma base como o Xerém, que poderia fazer perfeitamente essa função de ser ali o elenco agregado, mas não, prefere-se contratar jogadores que não acrescentam muito e custam demais. Acho essa para mim é o resumo da disparidade entre Palmeiras e Fluminense. Pois é. Agora a gente vai entrar no jogo em si, né, nas duas equipes. E, bom, Palmeiras é a atual líder da competição, né? E revezando o elenco. Não é revezando o elenco, assim, vamos. Até para a gente ser o justo, né? O que a gente fala, assim, até eu e você, a gente fala bastante aqui no Panorama, em outros lugares, o Palmeiras tem um treinador que tem essa visão moderna, de ter um elenco mais amplo. Ele não tem ali 11 jogadores titulares, ele enxerga ali 20 jogadores titulares e a gente tem visto isso. E aí ele não precisa poupar, né, Heitor? A palavra poupar não existe no dicionário palmeirense. Não é assim, hoje não vai jogar o Rafael Veiga, por exemplo, né? Hoje vai jogar, supostamente o GE está dizendo que vai jogar. Mas aí não é poupar, é que assim, não vai jogar o Rafael Veiga porque no jogo de hoje eu vou jogar com o jogador tal. É a mesma coisa, ele faz isso nas laterais, na defesa, até no ataque. Hoje é o Davidson que está suposto, mas na rodada passada foi o William. Há 2 rodadas atrás foi o Gabriel, enfim. Ele vai rodando os jogadores e ninguém percebe que é reserva titular, né? E o Palmeiras joga bem. Não tem um futebol espetacular, não é né? Não encanta, mas joga de forma pragmática, ofensiva e faz gols todo jogo, Heitor. Sim, o treinador do Palmeiras mostra estar muito à frente da realidade do Fluminense, né, um treinador europeu com ideias da escola portuguesa que aplica muito bem essa questão do elenco ali de 20, 21 jogadores considerados titulares. Ele muda a formação para adaptar melhor os jogadores, isso é uma coisa muito interessante, a gente já viu esse Palmeiras aí jogar 4-3-3, 4-4-2, com 3 zagueiros, que é uma coisa que o Fluminense joga sempre naquele samba de uma nota só, nesse 4-2-3-1 aí forçado, que o Palmeiras usa muitas formações diferentes, acho que esse é um dos principais méritos para eles serem hoje os atuais campeões da Libertadores e da Copa do Brasil, e estarem aí mais uma vez na liderança do Campeonato Brasileiro e como favoritos ao título. Realmente é uma grande gestão do Abel Ferreira, de um elenco recheado que ele sabe usar muito bem, né. Quando você tem o Luiz Adriano, o William, agora o Daverson e talvez vindo o Borja aí como opções para ataque, tendo um técnico que sabe gerir essas opções, o time vai voar. E é isso que está acontecendo com o Palmeiras, e é por isso que vai ser muito difícil parar eles hoje no Allianz Parque. Bom, as preocupações vão aumentando à medida que a gente vai se dando conta da realidade, né? Eu vou compartilhar agora aí como supostamente vai jogar o Palmeiras. Isso é informação do GE.com, né? O Grupo Globo, o site de internet da Globo. E a gente já vê, não sei se está todo mundo conseguindo ver, mas vamos falar aqui. Goleiro Everton, goleiro dispensa comentário, talvez seja um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, goleiro de seleção. Com certeza. A defesa tem Marcos Rocha, campeão pelo Atlético, baita jogador. Felipe Melo, que é polêmico, mas é um jogador seguro ali para sua posição. Gustavo Gomes, um paraguaio, talvez também um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil. E o Renan, que é um zagueiro da base, zagueiro, jogando ali na lateral esquerda. E aí eu vou deixar o Heitor fazer esse comentário, eu vou só dar os nomes aqui. No meio-campo, um meia, não é um volante. Zé Rafael, um meia atacante, jogando como se fosse um segundo volante, junto do Danilo, que também é meia da categoria de base. E o arco de meias, né? Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, o grande Gustavo Scarpa, e o Wesley, que é atacante. E lá na frente o Davidson, como a gente estava falando. Isso aí é o GE.com tá bancando. Heitor, dá para a gente ver várias coisas aí nessa escalação. Embora pareçam 4-2-3-1, né?
para a gente poder ter uma lógica de informação de posição, mas dá para ver vários castelos aí sendo formados, né? O Renan zagueiro liberando o Marcos Rocha para atuar de meia, o Wesley, que é ponta, pode fazer a meia esquerda, rodando com o Gustavo Scarpa, que troca bastante, o Veiga, que está como meia direita, ele vai aparecer no meio muitas das vezes, fornecendo bola para os atacantes, que é o Wesley e o Davidson. O Zé Rafael cola como meia esquerda muitas das vezes, enfim. Só na escalação inicial a gente já começa a ver algumas possibilidades. Com certeza, o desenho ali dessas movimentações que o Palmeiras pode fazer durante o jogo é bem claro. O Renan segurando como ali um terceiro zagueiro quando o Palmeiras tiver a bola, libera ali o Wesley para subir e muito melhor o Marcos Rocha pela direita, que é um jogador de grande qualidade para criar. Ele pode fechar ali, enquanto o Rafael Veiga assume uma posição de armador ao lado do Scarpa, que é uma coisa que ele sabe fazer muito bem. O Scarpa é um jogador que a gente conhece, a movimentação dele, o poder, mais que ele não tenha grandes atuações contra o Fluminense, vamos torcer que continue assim, mas é um jogador que se movimenta super bem dentro de campo, se achou finalmente nesse time do Palmeiras, é a realidade. O Zé Rafael é um jogador que desde o Bahia mostra um grande poder de organização ali no meio de campo e certamente vai ocupar esse corredor pela esquerda, ali formando quase um WM, né? Aquela coisa que a seleção brasileira tem aplicado e muitos times europeus também gostam de fazer, para atacar com muitos jogadores, que é uma coisa que o Fluminense acaba pecando, né? O Fluminense, quando chega ao ataque, costuma chegar com poucos, e dessa vez a gente vai ver um Palmeiras que vai chegar ali com 8, 9 jogadores para finalizar a jogada, porque é assim no futebol do Abel Ferreira, né? Acho que as movimentações táticas vão ser realmente destaque do jogo, principalmente pelo lado do Palmeiras. E eles têm um poder de marcação também muito forte, né, no seu setor defensivo quando precisa. Mas o Palmeiras, em casa, em tese, joga realmente dentro do campo do adversário. E o Fluminense não faz muita questão também de brigar por isso, né? Então, o Fluminense do Roger fica um pouco mais recuado, espera para ver o que acontece, especula em cima do erro adversário muitas das vezes. Não sei se você quer falar mais uma coisa do Palmeiras, eu acho que você já fez já destrinchou. Já vou migrando para o Fluminense aqui para a gente poder falar um pouco mais do nosso Fluminense. Heitor, o GE dá essa escalação aí. O que te parece? Já vou falar de cara o que me preocupa para essa partida. Quando a gente enfrenta esses times do altíssimo nível do futebol brasileiro, eu não gosto de ver o Nenê e o Fred juntos com essa formação. Isso principalmente porque, como a gente sabe que o Palmeiras vai atacar mais a gente, vai ser a proposta do jogo, defender mais do que atacar. Quando isso vai acontecer, a gente sabe que o Nenê não tem esse poder físico de ficar recuando o tempo todo. O Fluminense vai jogar com linhas baixas e aí vai chegar um momento do jogo, logo ali aos 30, principalmente do primeiro tempo, o Nenê já não vai aguentar mais e o combate vai começar a ter que ser dos volantes saírem para dar combate lá em cima. E aí a coisa começa a ficar inviável, o Fluminense começa a ser pressionado e aí aquela coisa, deixa de ser futebol reativo, né? Porque além de tudo, o Nenê não consegue fazer muito bem essa ligação rápida e o Fred também não dá velocidade. Como os pontas já estão mortos ali lá atrás, marcando o tempo todo, o time fica, aquilo, deixa de ser reativo e vira retranca mesmo. O Fluminense consegue ao ataque somente numa lance de bola parada ou em uma bola vadia. Então, essa é a minha principal preocupação. Não sei o que você acha sobre essa escalação provável aí do Fluminense. É a escalação que a gente tem acostumado a ver, né? Com o Martinelli e Iago, sobretudo. Eu gosto de destacar essa linha de 4 meias, que para mim são quem trabalham, né? São jogadores que trabalham na equipe de verdade, que tem que ir para frente, voltar, recompor, às vezes fazer uma linha de 5 atrás, às vezes caçar. O Iago, a gente vê ele caçar às vezes, o jogador. O Caio Paulista faz bem também esse movimento de caçar e fechar como um quinto elemento na defesa. Enfim, isso me preocupa com certeza, sobretudo que a gente olha o Palmeiras, tem 4 armadores potenciais em campo, com o Zé, o Gustavo, o Veiga e o Marcos Rocha, que funciona como um armador aberto pela direita. E aí falta gente, né? Ou seja, a gente começa a pensar, falta gente para fazer essa transição que você está falando. Você tem Nenê e Fred nesse esquema, para um time que jogaria no ataque, no campo de ataque, porque eles precisariam de poucos metros para oscilar entre a linha média e a linha alta de ataque, ou linha de pressão, enfim. Agora, como o Fluminense vai jogar com linhas baixas, como você destacou e eu concordo, eles têm 60 metros de campo para ganhar, e aí não é trivial. E também o Palmeiras teria que dar espaço, e o Palmeiras não dá espaço, porque rapidamente eles se formam com 3 zagueiros que jogam avançados, eles não jogam recuados,
São 3 zagueiros que dinamitam as possibilidades de passe, né, muitas das vezes, e os seus laterais, que vai ser, invariavelmente, se o Palmeiras tomar um contra-ataque, vai ser Marcos Rocha e o Wesley voltando, né? E são jogadores de velocidade. O Marcos Rocha, embora seja mais idoso, né, mas ele ainda tem muita explosão, muita velocidade, tem arrancada. Me preocupa muito, Heitor, se o Fluminense não conseguir ser perfeito. E aí é que tá. O Fluminense, nesse esquema, tem que ser perfeito. Quando defende, não pode tomar gol, tem que ser perfeito. E quando consegue atacar, tem que fazer gol. Ou seja, é praticamente uma chance, um gol que o Fluminense tem que conseguir anotar para vencer uma partida como essa. Então, eu acho que o desafio grande está em... E aí, rapidamente, né? O Roger sempre trabalha tentando anular o primeiro tempo. Então, se ele conseguir isso, que é o que ele pensa, né? De futebol, eu não vou discutir mais com isso. Se ele conseguir isso, aí as substituições, aí vamos ver, porque aí começa talvez a ter jogo. Porque nós temos o Luiz, nós temos o Kaique, nós temos enfim, a própria Abel. Aí a gente tem jogadores que podem compor fisicamente, pelo menos. Mas a minha esperança de ter um futebol bom por parte do Fluminense é perto de zero, Heitor. Não sei o que você acha. Ou eu estou muito pessimista? Não, futebol bom a gente já sabe que não vai ter com essa formação aí, né? Agora é esperar para ver realmente se o Fluminense conseguir segurar a pressão inicial, que vai ser complicado. Aí para o segundo tempo, com os jogadores entrando descansados, aí o Fluminense sabe fazer bem ali uns 5, 10 minutos de abafa, a gente pode conseguir um gol para se fechar de novo e conseguir os 3 pontos. É viável, assim. Mas é aquilo que a gente sempre fala, eu vejo opções melhores, entendeu? Usar ali um jogador no lugar do Nenê, pelo menos, de mais intensidade. Eu não sou hater do Nenê, pelo amor de Deus, eu acho o Nenê super importante para a equipe do Fluminense, para jogos em que a gente vai ter a bola e finalizar. Mas para esse tipo de partida, contra um time de altíssima intensidade, ele vai ficar correndo atrás e vai acabar cansando muito rápido, a gente não vai poder usufruir do melhor dele. A mesma coisa vale para o Fred. Eu acho que para essa partida realmente o ideal era ter mais intensidade, ou, é claro, fazer um esquema de pressão e de querer reter a bola, mas aí é uma coisa que vai totalmente contra a ideia do Roger de jogo que ele apresenta no Fluminense. Então, acho que realmente, e sem falar na dupla de zaga reserva, né? Só para não deixar de passar também, que vai ser complicado. Ainda mais aquele lado esquerdo ali com o David Braz ao lado do Egídio, que deixa muito espaço. Geralmente o Lucas Claro se mata ali para cobrir as subidas do Egídio. O Martinelli vai ter trabalho dobrado, triplo ali, né? Ele vai ter que marcar por ele, pelo Egídio e pelo David Braz. Então, vamos ver se mais um problema aí defensivo. Mas é aquilo, vamos torcer para ver se pelo menos uma coisa interessante poderia ser o Caio ali para ajudar, mas enfim. Acho que o que dá para esperar do Fluminense realmente é essa bola que você falou, é o imponderável da bola vadia, porque vai ser complicado. Para mim, as minhas esperanças apostando as fichas como torcedor agora, né? Não mais como analista, é torcer para que tudo dê certo. Para que o Palmeiras erre tudo e que o Fluminense acerte a vez ou outra que subiu o ataque e que haja uma proteção divina para a nossa defesa. Porque você ter David Braz e Egídio no mesmo time, eu não sei se algum time da Série B gostaria de ter esses dois aí no mesmo time, sabe? Porque eu tenho visto, inclusive, times da Série B e você não tem 2 jogadores lentos de recomposição na defesa. Não tem, não existe. Eles não fazem isso. E aí, só para também não deixar de citar um nome ou outro, o Samuel tem jogado muito abaixo, né? Ele é um bom jogador, recompõe bem, mas ele já caiu bastante nos últimos jogos. E como você mesmo destaca, eu vou até usar um pouco do que você vem falando, a diferença dele para o Calegari é muito pequena. Para lá que o Calegari tenha feito pênalti no último jogo contra o Grêmio e tá tudo certo. Mas a gente tem que olhar os 90 minutos, né? E olhando os 90 minutos, quem nos dá 90 minutos, quem tem nos dado 90 minutos são Lucas Claro, que não está hoje, Martinelli e o goleiro Marcos Felipe. Esses a gente sabe que dão 90 minutos, né, de jogo para o Fluminense. E por que eu destaquei o Marcos Felipe? Porque o Fluminense é muito exigido, né? É curioso, não deveria ser assim. Mas o Fluminense geralmente é muito exigido na defesa. Então, quando eu olho para o time de hoje, aí o Iago também já tinha dado uma queda de produção, como você destacou o Nenê, o que hoje, por exemplo, é um jogo que eu não viria com o Fred, eu viria com um meia a mais, um meia velocista a mais. Talvez o Luiz Henrique a mais nesse time, tendo o Biel ao lado do Nenê, e o Biel recompõe rápido a linha de defesa, de meio defesa, deixando o Nenê livre. E aí o Nenê rodar, segurar a bola, fazer aquilo que ele já faz, né?
seja, esconder a bola, fazer o que ele quiser fazer. E com a meninada ali, fugando no cangote dele, falando, Nenê, eu quero bola ali, quero bola colar. E ele também orientar, ó, vai nas costas daquele outro. E deixaria o Fred para um segundo momento em que o Palmeiras já vai estar um pouco mais cansado, aí você entra com um finalizador, né? Já pensando no modelo de jogo do Roger. Mas, enfim, fica o encaminhamento para que tudo dê certo, Heitor. Então, meu destaque, já vou dar meu destaque final para você dar o seu também, para a gente já finalizar esse vídeo. Vou até descompartilhar aqui, já voltando para nós dois aqui. Meu destaque final é esse: é a esperança de que, pelo menos, o Roger tenha ciência de que é o Campeonato Brasileiro que pode proporcionar a gente ser longevo entre os grandes. Eu não enxergo que você abdicar de um campeonato de ponto corrido e apostar suas fichas numa Copa te faz grande. Não concordo com essa visão, até porque ela não é prática. Porque se você não ganha o mata-mata, que é muito fácil você não ganhar, porque no mata-mata só o primeiro lugar vai para algum outro lugar, ou seja, só ganhando a Libertadores você vai para ela de novo, só ganhando a Copa do Brasil você vai para a Libertadores. No Brasileiro tem agora 7, 6, 8 vagas, é o trem da alegria. Então eu não abriria a mão jamais de um campeonato, e fora que um campeonato de nível técnico, combinemos, bem mais abaixo, né, para o Fluminense competir. Então eu espero que o Roger tenha consciência disso, que pelo menos o jogo de hoje não fuja do controle, né, que a gente não tome um susto gigantesco. Acho que é por aí. O foco no brasileiro tem que ser sempre, tem que ser total, porque é a forma mais fácil da gente voltar à Libertadores e sempre e estar frequentando sempre vai ser bom para o caixa do clube e para a torcida mesmo. Frequentar a Libertadores é sempre bom e a gente tem elenco para isso, tem time titular para isso e eu acho que é viável sim. Lógico que o jogo de hoje é um jogo complicado, mas é isso, vamos torcer para tudo dar certo. É um jogo difícil mesmo com o time bem montado já seria um jogo difícil, e com esses problemas que a gente apontou se torna mais ainda. Então vamos realmente torcer para o jogo seguir no controle do que o Roger pensa, e aí para o segundo tempo a gente conseguir beliscar ali a vitória. É isso, Heitor. Então, galera, se vocês gostaram, deixa o like aí, interage com a gente, é muito importante. A gente tem lido os comentários e respondido. Muito obrigado quem tem comentado nos vídeos anteriores. Deixa a sua sugestão, seu comentário, dá uma cornetada também, fala que não está gostando do que a gente está falando, tá tudo certo, mas vamos interagir aí nessa rede aí bacana. Heitor, grande abraço e vamos torcer, né? Só nos resta isso agora. É isso, Fluminense ao pé da letra. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like aí, interaja nos comentários, sua sugestão, como o Edgar já disse. Vamos torcer, a gente faz as críticas aqui como analista, mas lógico que a gente quer muito estar errado e quer muito que o Fluminense surpreenda hoje e vença, porque todo mundo aqui é tricolor, então acho que é isso que mais importa, né? Então um abraço aí a todos, valeu. É isso, valeu.